A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus repouse nesse dia sobre a sua vida, que aonde você estiver, você possa se sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Que tudo que você venha fazer venha ser guiado pelo Espírito Santo de Deus nesse dia. Que o próprio Jesus conduza você em tudo aquilo que você fizer. Dia 18 de fevereiro, nós começamos aqui uma série de mensagens pelo Evangelho de Marcos. E hoje é dia 19 de junho. Faz 4 meses que nós estamos aí caminhando pelo Evangelho, descrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus. E hoje, graças a Deus, vamos concluir a nossa leitura. Quem acompanhou as mensagens, eu tenho certeza que muita coisa mudou. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas e conhecem melhor o Senhor Jesus através daquilo que ele viveu, de como ele se portou, de como ele agiu, de como ele reagiu. E a nossa caminhada aí pelo Evangelho descrito por Marcos encerra hoje no capítulo 16, versículo 15. E o Senhor Jesus reúne os discípulos e diz assim: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Essa palavra é muito conhecida, esse texto é muito conhecido de quem lê a Bíblia, de quem frequenta uma congregação, mas ele nem começa aí e nem termina aí, porque as pessoas leem muito e sabem até decorado essa parte onde Jesus diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E a gente se apega a esse texto, a essa palavra, a essa ordenança do Senhor, e não lê o contexto, não sabe o que aconteceu antes, nem muito menos o que tem depois dessa palavra. Porque ele falou, ele pronunciou uma mensagem e ela não findou aqui. Jesus disse: Ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então Jesus não interrompe, não dá uma ordem, ele conclui a mensagem. Ele diz: olha, vocês vão sair, vão ministrar, vão pregar. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E às vezes a gente, pela empolgação de querer falar da palavra de Deus para as pessoas, nos apegamos somente àquilo que queremos. E a mensagem fica parecida, mas não fica igual. E eu queria que você levasse em consideração que nós estamos no final do relato feito por Marcos, através do evangelho que ele escreveu, o evangelho do Senhor Jesus. No final do capítulo 16, Jesus diz para os discípulos irem e pregar o evangelho às pessoas. O Senhor Jesus passou mais ou menos 3 anos e meio andando com seus discípulos, ensinando a eles com a própria vida, através de muitas situações, onde o Senhor tinha que responder ou tinha que, de alguma forma, se sair daquela situação. E Jesus, com a própria vida, ia ensinando para os discípulos, mostrando para eles como tinha que ser, capacitando eles, mostrando a eles a direção, se relacionando com eles, se revelando a eles. E agora, depois de Jesus ter sido crucificado, Jesus ter ressuscitado, Jesus aparece para eles e dá essa ordem. Houve um tempo de aperfeiçoamento, houve um tempo de relacionamento, houve um tempo onde eles tiveram acesso a conhecer o Senhor Jesus, para que agora Jesus dissesse: olha, agora essa missão eu dou para vocês. Agora eu vou passar para vocês essa missão. E nós, como queremos muito falar do Senhor Jesus, queremos sair por aí pregando, queremos sair por aí evangelizando, ganhando vidas para Deus, e isso não é errado, nós vamos falando daquilo que alguém nos falou. Às vezes nem tivemos tempo de nos relacionar com Cristo, não tivemos nenhuma experiência com o Senhor, não sabemos quem Ele é realmente, e apenas ouvimos falar porque alguém nos contou que Jesus era assim. E o que é que nós fazemos? Reproduzimos aquilo que ouvimos, e muitas vezes falamos de uma pessoa que alguém falou, e não do Senhor Jesus. Tenho me perguntado por que tantos falsos profetas têm surgido, e que evangelho é esse que as pessoas andam pregando por aí? Que doutrina é essa que as pessoas andam querendo impor sobre as pessoas? E até conseguem um público, conseguem um povo, e eu me pergunto, o que é que acontece para que isso aconteça? Quem aprende errado, ensina errado. Se você só conhece Jesus porque alguém falou para você, você conhece o Jesus que a pessoa te falou. Mas você precisa entender que o seu relacionamento com Deus é pessoal. E você precisa construir esse relacionamento, conhecer a pessoa de Cristo, para que você possa apresentar Jesus
na essência de Cristo. Possa apresentar o Cristo como Ele é, o Filho de Deus como Ele é, porque você conhece Ele. Mas nós não queremos esperar por esse tempo de Deus e vamos atropelando a ordem e já queremos sair por aí falando, pregando, ministrando, contando, sem conhecer. E nisso nós vamos pregando uma mensagem parecida com o Evangelho, mas que não é o Evangelho de Cristo. Conheço pessoas que hoje frequentam a igreja até há muito tempo, mas que não conhecem nada da palavra de Deus. Você vai ministrar, falar e faz alguma pergunta para a pessoa e ela simplesmente não sabe responder. Por quê? Porque as pessoas já não ensinam mais sobre Jesus. A mensagem parecida tem tomado conta do coração do povo e as pessoas têm se desviado do caminho porque outras pessoas desviadas ensinam um caminho parecido, mas não é o caminho do Senhor. Então, quando Jesus disse ide e pregai, Jesus primeiro passou um tempo com esses discípulos, primeiro teve uma experiência com eles, primeiro viveu com eles, conviveu com eles. Aí você pode me perguntar, então precisa ser capacitado? Você acha que os discípulos estavam capacitados quando Jesus foi crucificado e ressuscitou? Claro que não. Mas eles já conheciam Jesus. E é esse o ponto da mensagem. Você não precisa estar capacitado, você precisa conhecer quem é capacitado. Você precisa conhecer Cristo ao ponto de saber que a sua incapacidade não impede você de falar de Jesus. Então você vai apresentar Jesus porque você conhece, não porque você tem alguma capacidade. Porque o Espírito Santo vai falar através de você, independente de você ter ou não sabedoria. Ele vai usar você desde que você tenha uma vivência, um conhecimento do que você está falando para as pessoas. De que adianta você apresentar um Jesus pirata, um Jesus falsificado, um Jesus que as pessoas criaram? Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E continua, e não para aqui não, e diz assim, ó: quem crê em quê? Crê em Cristo, crê no Cristo, no Filho de Deus. E para crer nesse Cristo, eu preciso apresentar esse Cristo, não outro parecido com ele. Então a ordem de Jesus é assim, ó: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então as pessoas precisam conhecer Jesus na plenitude de Cristo, saber verdadeiramente quem Jesus é. E para me apresentar eu preciso conhecer. Eu não posso apresentar para as pessoas uma pessoa que eu não conheço, porque senão eu vou passar uma mensagem distorcida para aquela pessoa. Vou passar uma mensagem que parece, mas não é. E às vezes a gente se apressa, porque a nossa vontade é de falar de Cristo para as pessoas. Começa falando para as pessoas sobre o que Ele fez na sua vida, então. Porque isso você conhece. Você pode testemunhar, dizer quem você era e quem você é hoje. E vai se relacionando com Deus e deixa as coisas ir acontecendo. Deixa Deus ir te enchendo para você poder ir passando para as pessoas. Não se apressa, não. Quando Jesus disse ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, nós imaginamos todo mundo, menos a nossa casa. Nós imaginamos nós lá na África pregando o Evangelho para aquelas pessoas que precisam, lá nos índios, lá no sertão. Nós nos imaginamos em todos os lugares e não imaginamos pregando para nossa esposa que precisa do Evangelho, para o nosso marido, para o seu marido que precisa do Evangelho, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe,
Mas ide por todo mundo começa dentro de casa. Só que as pessoas buscam aparecer e não apresentar, e por isso tem essa urgência de se mostrar, de se apresentar. Quando eu falo isso, eu falo com a experiência própria, uma experiência vivida. Quando eu entreguei a vida para Cristo, novo convertido, recém-chegado na igreja, e aí tinha uma fome de falar de Jesus para as pessoas, e aquela vaidade foi a isca que Satanás usou para me atrair. E acredite, meu irmão, eu estava preso dentro da congregação, dentro do quadrado, mas sem conhecer Cristo, vivendo totalmente por meio de uma filosofia de vida que alguém inventou, que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não tem nada a ver com Jesus, mas aquela pessoa inventou aquele negócio e eu estava dentro disso, totalmente perdido, totalmente aprisionado, com a ilusão de que estava servindo a Deus, que estava servindo a Cristo. E agora eu já estava falando de Jesus para as pessoas, mas eu falava de um Jesus que alguém me falou, eu falava de um Deus que alguém tinha me apresentado. E acredite, meu irmão, Deus me levou em muitos lugares para ministrar, para apresentar Ele. E muitas vezes eu usei desse lugar para aparecer e não para apresentar. E eu vinha todas as vezes para casa com a rede vazia e dizia para Jesus: o que foi que houve? O que foi que houve, Deus? Eu quero o Senhor, eu quero te mostrar. Mas a minha vaidade e a minha vontade de aparecer era maior do que apresentar Jesus. E eu falava de um Jesus que eu tinha ouvido falar. E um dia que eu fui ministrar em um certo lugar, nesse dia a minha mãe estava presente, foi a primeira vez que ela me ouviu falando de Deus. E nesse dia eu fiquei constrangido e deixei Jesus falar, porque eu realmente não tinha sabedoria para falar. E nesse dia eu me rendi a Deus. Eu lembro que eu fui lá no banheiro do evento e me ajoelhei, e não tinha luz, estava tudo escuro, o banheiro cheio de água. Era num colégio, e eu me ajoelhei naquele lugar e orei e pedi para Deus somente usar a minha vida, porque eu não tinha nada para falar. E naquele dia foi um mover tão grande, tantas pessoas se rendendo a Deus, tantas pessoas se voltando para Deus, se reconciliando com Ele, e a pescaria foi tão grande. E naquele dia foi Jesus que ministrou. E eu lembro que o texto era em Tiago 4, versículo 4, que diz que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E naquele dia eu entendi que eu estava sendo amigo do mundo, porque os desejos do mundo estavam dentro de mim. E eu saí ministrado daquele lugar também. Uma vida se entregou a Cristo. E essa vida já tem alcançado tantas vidas. E essa vida já tem dado tantos frutos para Deus. E aí Jesus começou a se revelar a mim. E Jesus começou a me ensinar. Jesus começou a me mostrar com clareza o caminho de como tem que ser. E aqueles lugares que eu queria ir pregar, o mundo todo que eu queria ir falar de Jesus, ainda era um plano de Deus, mas o princípio era a minha casa, e eu precisava começar a ser quem Deus me chamou para ser, e não somente viver uma
numa aparente religião, mas viver o evangelho na plenitude. E aí eu trouxe isso para minha vida e tenho buscado isso até hoje. Graças a Deus, estamos nessa caminhada com o Senhor Jesus. E é isso que eu tenho para passar para você. É dizer para você que o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Às vezes nós nos apressamos porque queremos falar de Deus para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, mas me diga, como é que você vai apresentar alguém que você não conhece? Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa construir essa relação de intimidade com o Pai, para que você possa falar dele para as pessoas como ele é, e não afastar as pessoas dele, como eu fiz por muito tempo, por ignorância, por não conhecer. Apresentei alguém que alguém tinha me falado, e hoje eu sei que não era Jesus, e hoje eu sei que aquele Deus que ele falava não é o Deus que eu conheço, não é. O Deus que eu conheço, ainda que eu ande por um lugar de sombra, de morte, ele vai estar lá comigo. Ainda que eu caia, ainda que eu peque, ainda que eu me desvie, ele vai atrás de mim, ele nunca vai me abandonar, ele deixa as 99 e vai lá me buscar. O Deus que eu conheço vai me esperar. Se eu, por acaso, me afastar, ele não vai mudar o amor dele. E a posição que eu tenho de filho não vai ser trocada porque eu fui andar pelo mundo e me desviei. Não vai. É esse Pai, é esse Deus que nos ama ao ponto de dar a vida dele por nós. Esse Deus nos ama muito. E quer muito se relacionar comigo, com você, para que nós possamos falar dele para as pessoas, apresentar ele para as pessoas, dizer, olha, o Filho de Deus pode te salvar dessa situação. O Filho de Deus pode te livrar dessa situação. O Filho de Deus tem vida eterna para você. Creia em Jesus Cristo. Olha, Deus deu o Filho dele por nós. E passar a mensagem do Evangelho para as pessoas, para que não sejamos falsos profetas, levando uma falsa mensagem e ensinando o povo a andar por um caminho errado, que só parece, mas não é. Então traz isso para a tua vida, recebe essa palavra no teu coração e entende que não é só querer pregar e sair por aí falando sobre Jesus. Isso é fantástico, é maravilhoso. Mas como é que nós vamos anunciar uma mensagem que muitas vezes nem conhecemos o fundamento da mensagem? Você pergunta para as pessoas qual é a mensagem de Deus para o mundo, e as pessoas às vezes não sabem. Só existe uma mensagem: a salvação. Não tem outra. Às vezes, quando se fala em salvação na igreja, é o culto mais triste que tem. Porque as pessoas já se acostumaram com a euforia da mensagem motivacional. Elas já se acostumaram com a alegria, a falsa alegria que a mensagem do Deus vai fazer traz ao coração. E eu vou ser sincero com você, eu não quero levar uma mensagem enganosa para as pessoas. Eu peço a Deus todo dia, coloca na minha boca, no meu coração, a sua mensagem, para que eu não venha maquiar a mensagem e achar que estou falando em teu nome, quando na verdade estou querendo só usar o teu nome. Deus me livre dessa hora. Deus me livre dessa hora.
Eu quero que você conheça Jesus para que você creia em Jesus e seja salvo. Sabe por quê? Porque quem não crê vai ser condenado. E muitas vezes as pessoas estão crendo, mas não estão crendo na pessoa de Cristo. E só no Jesus que estão falando por aí. Que Deus pode te abençoar, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque eu sou testemunho disso. A minha casa, a minha família. Nós somos abençoados por Deus. Abençoados de verdade por Deus. Deus pode fazer muito na nossa vida. Mas não é esse o fundamento da mensagem. O que Jesus veio foi buscar o perdido. Jesus veio salvar quem está perdido. E o perdido era eu e você. Agora nós precisamos alcançar as pessoas com a mensagem de Cristo. E não com a mensagem que nós achamos que é. Nós não podemos correr esse risco de passar uma mensagem enganosa para as pessoas. Nós precisamos nos relacionar com Cristo, entender a mensagem de Deus e anunciar essa mensagem para as pessoas. Então Jesus levou um tempo vivendo com os discípulos, tendo experiência com os discípulos, para poder dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso não quer dizer que os discípulos estavam capacitados. Não foi um tempo de capacitação, mas foi um tempo de relacionamento. Agora essas pessoas iam sair por ali dizendo: olha, eu já errei com Jesus, eu já abandonei Jesus, eu já até traí ele, mas deixa eu te dizer, ele me perdoou. Então eles tinham bagagem e testemunho para agora falar para as pessoas. Madalena podia dizer: olha, eu fui prostituta. Pedro podia dizer: olha, eu já feri um homem, cortei foi a orelha dele, e Cristo nunca me abandonou, nunca me deixou. Já fiz foi negar ele. Então eles tinham testemunho para anunciar agora para as pessoas, porque houve um tempo de relacionamento com Deus. Então tenha calma. Tenha calma. Há um tempo de preparação, há um tempo de relacionamento, de vivência com Cristo. Deus tem urgência em usar a tua vida, isso aí é fato. Deus tem urgência, porque através da sua vida uma multidão será alcançada. Mas é preciso primeiro você conhecer Jesus. É preciso primeiro você entender a proposta de Deus, a mensagem de Deus, para você anunciar essa mensagem. Eu louvo a Deus por Ele ter me impedido de pregar a mensagem dEle. A mensagem dEle não, a mensagem que eu pregava dizendo que era dEle para as pessoas. Eu louvo a Deus por Ele ter me privado de andar por aí falando essas bobagens que eu achava que era a mensagem de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado, Senhor, por ter me parado. Verdadeiramente o Espírito Santo me impediu de pregar, porque eu não sabia o que falava, eu não sabia o que dizia. Às vezes por misericórdia Deus usava, mas eu hoje sei que era tolo, insensato e não sabia nada do que falava. E hoje, se falo alguma coisa, falo por meio de Jesus, para a glória de Deus. Falo para apresentar o Filho de Deus, que deu a vida por mim, e hoje a vida que eu vivo para a glória de Deus, por meio desse Filho maravilhoso dele, Senhor Jesus, que se entregou por mim. Então eu louvo a Deus por isso. Então tenha calma, fica tranquilo, porque a hora vai chegar. Você hoje tem uma base de treinamento, e essa base de treinamento é a sua casa, é a sua família. Aí dentro você passa por diversas situações que Deus vai te capacitar para que lá fora você possa suportar as pessoas. Se hoje você não suporta a sua esposa, como é que você vai suportar um irmão? Se hoje você não suporta os teus filhos, se hoje você não suporta o teu pai, a tua irmã, o teu primo, o teu parente, como é que você vai suportar alguém lá fora?
Então a tua casa vai sendo uma base de treinamento que Deus quer te capacitar e te treinar para que você conheça Ele através de todas essas situações. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. O tempo certo é o tempo de Deus. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida. O tempo certo é o tempo de Deus. Se você não ouviu as outras mensagens e quer acompanhar desde o início, está aí no nosso canal no YouTube. Acompanha desde a primeira. São 80 mensagens para a glória de Deus. O livro descrito por Marcos, o Evangelho descrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus nos concedeu 80 mensagens durante esses 4 meses. Fevereiro, começamos aí. Março, abril, maio, junho. Dia 18 de fevereiro nós começamos e encerramos dia 19 de junho. Que Deus abençoe você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer parte de tudo isso, viver tudo isso, entrega a tua vida para Cristo agora aí onde você está. Confessa os teus pecados para Ele, diz a Ele o que aconteceu, pede perdão para Deus. Começa hoje uma nova caminhada, uma nova história com Cristo. Se relaciona com Ele para Ele te encher e você sair por aí anunciando a mensagem de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, anunciando as boas novas do reino de Deus, para que muitas vidas sejam alcançadas através da sua vida. Você é um pescador de vidas. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra. Então, se você ainda não entregou a vida para Jesus, eu te faço esse convite maravilhoso. Entrega hoje a vida para Ele. Procura uma igreja evangélica e vai congregar, fazer parte da família de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.